Bom dia, estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre como o estilo de vida impacta nos seus relacionamentos. Como criar conexões verdadeiras em tempos onde 50% dos brasileiros acredita estar sozinho. Vamos falar um pouco sobre isso hoje e falar sobre solidão é algo que parece até incabível para um país como o Brasil, né? Onde a gente tem as conexões sociais como um grande forte. E é importante a gente discutir sobre isso, né? E para que a gente também entenda quais são as questões internas que a gente tem que vão tornando a doença uma erva daninha, né? A doença, ela vai crescendo dentro de nós sem que a gente perceba. A ansiedade, a depressão, assim como tensões que causam dores, né? E é por isso que é tão importante a gente pausar e falar sobre isso, né? Trocar sobre isso. Então, bom dia a todos que estão chegando. Eu sou a Ju Romantini, para quem não me conhece, eu sou treinadora física e mental, especializada em Mindfulness, que é uma técnica de desenvolver atenção plena, desenvolver esse estado de presença. E hoje nós vamos falar, será que isso, né, você aumentar o seu estado de presença na vida, isso tem relação com os seus relacionamentos? E o ano passado também eu me especializei em Harvard em medicina do estilo de vida, que já é o que eu venho fazendo há mais de 10 anos com a prática integral, essa metodologia, mas foi importante validar que tudo o que a prática integral hoje aplica, né, nos alunos, nos cursos, tudo isso hoje tem validação científica. E mais, né? A gente vem trazendo mais e mais técnicas para a prática integral que a ciência vem comprovando hoje. Isso é maravilhoso porque nós estamos indo para um excesso de tecnologia, nós estamos indo para um excesso de conforto que gera doenças mentais, sedentarismo, falta de vitalidade, né? Todas essas questões estão ligadas a esse estilo de vida que o mundo vem nos levando, né? Que a nossa sociedade vem sendo conduzida a, até por conta do consumo, e esse é um outro papo. Mas essa forma de viver, será que ela tem essa responsabilidade nos nossos relacionamentos de forma positiva? Então eu venho aqui hoje questionar um pouco você sobre esse dia a dia que você vem levando e as trocas conectivas que você vem tendo, né? As tarefas são inúmeras. Hoje, para você, numa grande metrópole, né? Para você prosperar, para você desenvolver ali uma vida confortável, com uma aposentadoria que te mantenha num certo conforto, né? Você precisa, sim, trabalhar mais do que 8 horas, né? Isso pode ser uma crença? Pode, com certeza. Mas você precisa colocar energia neste processo, né? E muitas vezes o que antes, né, nos nossos antepassados, a gente acreditava que algumas pessoas tinham papéis dentro da família, né, de dar atenção, de ficar junto, de acompanhar, mesmo que energeticamente, nós vamos falar sobre isso, hoje não existe mais, porque as famílias, o pai, a mãe precisa trabalhar, o pai, a mãe precisa dar atenção para outras coisas. Então, essa forma de como a família se movimenta dentro dela mesma vem mudando ao longo do tempo, né? E isso tem total a ver com o estilo de vida que essa família atua. Mas a questão não é o quanto tempo as pessoas trabalham dentro de casa, né? Fora de casa, ou dentro de casa, só que fora da atenção.
O mais importante é o quanto essas pessoas, quando voltam para a família, quando voltam para os seus amigos, quando voltam para os seus relacionamentos, estão de fato juntos, né? Então, essa live é uma grande crítica a como a gente tem dado atenção para as pessoas que estão ao nosso lado, né? E quanto tempo talvez a gente tem dedicado em buscar trabalho, organizar as coisas dentro da nossa própria casa, e quanto tempo a gente tem gasto preocupado, né, por uma falta. Então, eu preciso ler, eu preciso falar outras línguas, eu preciso prosperar, eu preciso colocar dinheiro dentro de casa, eu preciso ter lazer e organizar o meu futuro. E aí, o que acontece com as conexões do presente? Então, esse nível de ansiedade, e aí vocês coloquem aí um coraçãozinho para quem também está na mesma linha de raciocínio que eu. Quando as pessoas estão buscando no agora não sofrerem no futuro, ou seja, tem um nível de ansiedade alto, as conexões com o momento presente começam a se perder, tá? Então, quando a gente vê aí pais desconectados dos seus filhos, criança desconectados dos seus adolescentes, filhos adultos, né, que mesmo que vão morar longe, acabam se desconectando. E eu vou falar para vocês, eu conheço histórias de pessoas que têm maior relacionamento com os filhos que foram morar em outro país do que tinham dentro da sua própria casa. Então, o que isso diz a respeito de como a gente está vivendo hoje, né? Uma coisa que é extremamente importante é a organização interna dentro de nós para que os nossos relacionamentos fluam, né? Quando eu tenho o meu tempo organizado, quando eu tenho o meu limite organizado, isso gera dentro de mim um controle do estresse. E esse controle do estresse também aumenta o nível de entrega, de conexão que eu tenho com as pessoas às quais eu me relaciono. Então, quando você faz uma meditação, quando você tem tempo para pausar, para relaxar, para ligar o seu sistema parasimpático, né? Quando você controla aí as suas ações de sistema nervoso em você, com práticas, você se torna uma pessoa capaz de amar mais. Ju está dizendo que uma pessoa que pratica meditação ama mais? Tem mais amor? Não, o amor dentro de nós é igual para todos. Mas uma pessoa que tem essa regulação de estresse, ela consegue pausar para ouvir. Ela faz a conexão olho no olho. Quando a pessoa que está ouvindo sente que o seu coração está lá, que você não está o tempo inteiro reagindo ao que ela está falando, mas você está de fato sendo empático. Isso tudo melhora a qualidade dos seus relacionamentos. Faz sentido isso para vocês? Olha que interessante que é o preparo interno, a sua preparação como pessoa, as suas práticas diárias, aquilo que você coloca na sua agenda para você, te prepara para ter melhores relações com o outro, para ter relações positivas. Uma pessoa que está tendo problemas no trabalho, se sentindo excluída no trabalho, uma pessoa que está sendo injustiçada no trabalho, uma pessoa que está com problemas financeiros severos e entende isso como um grande valor. Essa pessoa, ela está num nível de estresse muito alto. Uma pessoa que não tem a casa que precisa morar porque, enfim, foi despejado ou está podendo ser despejado. Uma série de questões que pode levar um ser humano a um nível maior de estresse vai fazer com que essa pessoa não tenha bons relacionamentos. Porque imagina que ela está com o fio desencapado. Qualquer palavra
que venha afetar essa pessoa, que venha ser uma... Sabe a história de uma agulha no palheiro? Né? Que aquilo pode pegar um grande fogo, ok? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês refletissem. Quando vocês reservam tempo para cuidar de vocês, quando vocês reservam um tempo mínimo, não estou falando para vocês terem 2 horas para vocês por dia, é 15 minutos, é 30 minutos, é organizar esse tempo em vocês, isso já vai ser extremamente benéfico para os seus relacionamentos, ok? Se você conhece alguém que precisa escutar sobre isso, que precisa refletir sobre isso, que está passando algo muito ruim com a cunhada, com a mãe, com o pai, com o filho, manda no aviãozinho essa live para que essa pessoa possa ouvir e de repente refletir como ela pode lidar com isso, né? Um ponto muito importante é sobre o sono. A pessoa que não sonha, que não dorme bem, a pessoa que tem um sono muito leve, acorda demais, tem insônia, essa pessoa que tem privação de sono, ela também fica um fio desencapado. Ou seja, encostou, pode dar um grande choque, né? É um choque elétrico, a pessoa... Por quê? Porque o sono, ele é um autorregulador desse estado de estresse. Ele vai tirar as toxicidades internas, inclusive emocionais. Ele vai organizar as nossas gavetas internas para que seja possível uma regulação do nosso cérebro e do nosso estado bioquímico. A pessoa que não dorme, que tem privação de sono, ela tende a ser uma pessoa mais irritada. Ela tende a ser uma pessoa que cansa mais, que tem menos paciência. E paciência é uma das virtudes, é uma das atitudes que em Mindfulness a gente trabalha. Dentro das minhas aulas no parque, né, às vezes, sei lá, tem 16 alunos na aula, e aí a gente coloca, né, 2 equipamentos para fazer um exercício, então 14 pessoas vão ter que ficar esperando. Como é lidar com a paciência de esperar em tempos, né? E essa paciência que a gente lida ali de espere a sua vez, né? Que a gente inclusive fala isso para as crianças. Mas eu percebo adultos impacientes de esperar numa fila. Adultos impacientes de respirar e observar o outro. Na minha aula, que já são pessoas que se conectam com isso e tal. Tenho certeza que você já viu alguém brigar numa fila de supermercado ou do aeroporto porque não quer esperar. Como isso influencia nos seus relacionamentos? Será que você sabe esperar também nos seus relacionamentos? Será que você dá tempo ao outro, seu amigo de trabalho, para tocar o dia a dia dele no tempo dele, né? A pessoa que trabalha com você, a pessoa que mora com você, os seus filhos, né? Então, é muito importante que a gente durma bem. Para quê? Para que essa paciência, para que esse tempo de espera, de não reatividade, mas de ação, seja assertivo. Faz sentido para vocês? Me contem aqui. Vocês acham que o sono impacta muito ou pouco o relacionamento de vocês? Quando vocês estão em privação de sono, não dormem bem, vocês sentem isso? Coloquem aqui para mim. Outra questão, o sono, para mim, ele é um dos mais impactantes, realmente, né? Você vê uma mulher com privação de sono porque teve um bebê, né? Quantos casamentos não terminam? Ou então se desconectam nesse momento, não é mesmo? Então é extremamente importante que a gente entenda que o sono, ele é um elixir dos nossos relacionamentos. Dormir bem. Desligar o celular. Falando em celular, vamos falar de tecnologia. A tecnologia está nos nossos
do nosso dia a dia, né, nos nossos afazeres diários, mas ela é uma grande roubadora de tempo. O celular, né, a facilidade e mais o prazer que a gente tem em navegar na internet, porque na internet você tá vendo as coisas que você mais gosta, os assuntos que são mais intrigantes para vocês. Falar de internet é também diversão, né? Hoje, os memes, os reels mais assistidos são aqueles engraçados, aqueles que divertem. Então, as pessoas têm buscado isso. Porém, existe um excesso acontecendo, né? Então, as pessoas excessivamente estão ficando tempo e se distraindo na internet. E quando eu me distraio, quando um casal, por exemplo, excessivamente um deles tá no celular, perde-se a conexão de escutar o outro, da conversa de como foi o dia, da troca prazerosa, né? De falar sobre a relação com os filhos. Então, essa alma do casal, né, do bom relacionamento do casal, que é a conversa, que é a comunicação, que é de como o casal se relaciona, né? É extremamente importante. E o celular tem roubado isso, roubado esse tempo juntos. Eu tô falando aqui, faz sentido isso para vocês? Então, para um casal, para um relacionamento amoroso, aliás, em junho eu vou fazer um reconectar-se a dois. Exatamente para a gente falar da alma da conexão e do quanto o impacto desse trabalho de presença, desse trabalho de conexão com o momento presente, pode melhorar o relacionamento amoroso, né? Pode melhorar a libido, pode melhorar as questões familiares. E como a gente faz isso num casal, né? Mas já dando um spoiler aqui, um casal, um relacionamento que um deles tá com a cabeça em outro lugar, tá com a atenção em outro lugar e o outro parece não existir, parece ser transparente, é dolorido demais. A falta de atenção é que acaba com o casamento. Vou repetir. A falta de atenção é que acaba com o relacionamento amoroso. A falta de atenção é que acaba com a libido, principalmente da mulher. Então, esse roubar de tempo da tecnologia tem feito muito mal aos relacionamentos. Essa falta de conexão, de energia, de sentir a presença do outro ao seu lado. E como a gente faz sentir a energia do outro? Através do olhar, através do toque, através das palavras. Eu estou aqui, eu te vejo. Eu te vejo olhando nos olhos é o novo eu te amo. Vocês sabiam disso? Parem de falar eu te amo. Falem eu te vejo. Isso é mais importante. Olha que interessante esse impacto, né? Então, conexão com você mesmo e conexão com o outro de coração, magnetismo, gera melhores relacionamentos amorosos, né? Essa história de WhatsApp, gente, o WhatsApp, você não sabe para onde a pessoa tá olhando, você não sabe qual é a expressão dela, você não sabe nada, né? E a troca de relação, ela tá ligada a um ser integral, a um ser que se olha, a um ser que respira, a um ser que tem corpo, que se movimenta. As mensagens de relacionamento estão muito além de palavras, muito além de áudios, muito além de compartilhamentos. Essas relações humanas, elas precisam de calor. Falando de relacionamento humano, é preciso toque. É preciso silêncio de olhar no olho. Isso é de extrema importância. Mas se eu não tenho paciência, se eu não tenho conexão com a respiração
Eu não vou fazer isso. E essa conexão vai se perdendo aos poucos. Esse relacionamento vai esfriando. Por que esfriando? Porque não tem calor humano, não tem conexão de pele, não tem coração. E na prática integral é sobre essa reconexão que a gente vai fazendo. Se eu tenho conexão de pele comigo mesma, se eu tenho conexão com a minha respiração, se eu sinto as minhas emoções e o meu coração, aí sim eu consigo me conectar com o outro. Aí sim eu consigo ter empatia. Aí sim eu consigo olhar para o outro de forma humana. Caso contrário, ele vira mais um algoritmo, mais uma pessoa que está falando comigo ali. A partir do momento que eu me conecto, eu sinto a outra história, aí sim, isso muda completamente. Por isso, toque, ou seja, pele, olhar, respiração, movimento, isso tudo faz parte de uma conexão que se sente a outra pessoa. Seja no relacionamento amoroso, seja no relacionamento da amizade, seja no relacionamento com os nossos filhos. Olhar, sentir na pele e a respiração. Isso é um olhar integral. Isso é a gente conseguir de fato se conectar com as pessoas. Saiam desse lugar raso de conexão, desse olhar que não emociona. Os seus filhos precisam sentir você penetrando no olhar deles e sentir que você realmente está ali para eles. Alguns minutos desse olhar atento é mais importante do que você querer ficar com os seus filhos por horas e horas e horas. É muito interessante que eu me lembro e eu venho buscar assim a minha memória de como a minha mãe, que momento a minha mãe tinha para mim na minha infância. E aí quando eu volto lá, eu percebo que para mim, de fato, essa minha mãe não sentava para brincar comigo. Minha mãe não sentava para fazer lição comigo, nunca fez isso. Mas a minha mãe, ela estava o tempo inteiro conectada a mim, pensando no meu alimento, pensando no meu conforto da minha cama. Eu lembro que quando chegava em dias especiais, ela trocava a roupa de cama, colocava um edredom bonito em épocas especiais. Então, tudo isso, o Ed está falando amparo, exato, tudo isso parece ter se perdido, parece estar se tornando muito automático hoje, e as coisas que precisam de fato, né, ter valor nos nossos relacionamentos estão se perdendo. E isso é porque há perda de nós mesmos. Então, a forma, o horário em que você dorme tem relação com os seus relacionamentos. Aquilo que você come. Imagina uma pessoa que se alimenta de refrigerante, de doce, e pior, que sabe que isso faz mal, que oferta isso com frequência aos seus familiares, né? Que sabe que isso inflama, que sabe que isso vai piorar o sistema do seu fígado, do seu intestino. Nós já sabemos que as nossas relações, a nossa organização interna, como o nosso cérebro funciona, tem relação com o nível de inflamação. E se o nosso alimento, ele tem uma responsabilidade sobre isso, meu Deus, por que comer em excesso doce? Que prazer é esse que se vem buscando e se piorando as relações humanas? Com explosões, você que explode o tempo inteiro, que
em algum momento parece que o seu olhar é pacífico, mas que você vai guardando dentro de você e de repente parece uma bomba que explode. Que alinhamento tem isso? Que relação isso tem com o que você está comendo? O álcool, ele se tornou uma válvula de escape, uma fonte de relaxamento. Meu Deus, isso é um pé no alcoolismo. Eu que tenho um passado que os meus ancestrais foram alcoólatras. Então, conversando com a minha mãe, conversando com minha avó, né, quando ela era viva, eu era muito pequena e eu me lembro do quanto isso era sofrido. Quantas pessoas estão alcoólatras hoje e estando achando que isso é glamour? Dependentes de tomar um vinho para relaxar e dormir. Dependentes de ir ao final da semana tendo que tomar um destilado. Eu tomo uma cervejinha, eu tomo um chopp, eu tomo um vinho, mas, gente, eu não sou dependente, você não pode depender daquilo para sua emoção. E isso tem muita relação com os nossos relacionamentos. Quem são as pessoas que eu venho buscando me relacionar? Quais são os valores que essas pessoas têm? Essa frequência se conecta comigo? Agora mais, eu não quero que os meus filhos se tornem alcoólatras, eu não quero que os meus filhos bebam, mas a minha relação com o estresse, a minha relação com o lazer é com o álcool sempre. Então eu te pergunto, como a gente vai dizer para os nossos filhos, como vai ser esse relacionamento com o meu filho? Que vai olhar e ter como lazer o álcool sempre presente. Como eu vou poder dizer para ele não faça isso, sendo que esse valor fui eu que coloquei? Então a gente observar o que a gente tem colocado em excesso na nossa vida é extremamente importante. O excesso de tudo é um problema. Mas o excesso de uma droga como o álcool, o excesso de desleixo em relação à alimentação é extremamente importante. Uma pessoa que entrega iFood para sua família todos os dias ou na maior parte dos dias, tem ali implícito que não há cuidado e não há carinho. E aí existe uma pressão que é colocada sobre isso, existe um perfeccionismo que é colocado sobre isso dentro das famílias? Não, a minha mãe não era perfeccionista, mas ela tinha um cuidado com o que ela planejaria para essa família. Então é sobre isso. Quando a gente fala no nível de atenção que os nossos filhos esperam, não é só sobre a gente levá-los na exposição, não é só sobre a gente levá-los para Disney, não é só sobre a gente levá-los para o parque, não é só sobre a gente se divertir junto ou jogar um jogo. É também sobre a gente colocar limites, que primeiro tem que ser colocado na nossa vida, para depois a gente entender como esse colocar limites é uma forma de amor e de presença e de conexão. Faz sentido isso para vocês? Os relacionamentos positivos, eles têm limites, mas eu só coloco limite nas pessoas quando a minha autoestima tá boa. Eu só coloco limite nas pessoas quando eu durmo bem, quando eu como amorosamente, quando eu me conecto com a natureza. Então, o seu estilo de vida tem total relação. Como você escolhe viver, o que você escolhe comer, a hora que você vai dormir, tem total relação nos seus relacionamentos. No seu relacionamento amoroso, no seu relacionamento com os filhos, nas suas amizades, na escolha das suas amizades. Outro dia eu estava
pensando, né, as pessoas foram, estavam dizendo que foram numa festa e o número de pessoas fumantes na festa foi absurdo e que ela se espantou. Eu disse, olha, para você ver como isso é interessante. Eu vou em festas de aniversário com os meus amigos, tal. E ninguém fuma. Ninguém fuma. Então, eu seleciono amigos por fumar? Não, não é isso. Mas é que esse não é um valor nas amizades. Né? Nós temos outros valores. Nós somos perfeitos? Não, não somos. Mas a gente procura amizades que tenham valores parecidos conosco. E fumar não é algo que a gente faz junto quando a gente se diverte. E a amizade é para isso, é para você estar junto para se divertir. Entende? Então, a gente vai se conectando. Portanto, se você quer mudar algum vício, observe quais são os seus relacionamentos, quais são as suas amizades. Está me falando para eu escolher melhor as minhas amizades? Talvez o ambiente, o ciclo onde você vive, ele venha te dando alguns sinais ou tornando mais difícil o seu estilo de vida com saúde e, principalmente, a sua relação com o seu filho, que não pode ser hipócrita, a relação com o seu marido, que de repente você quer colocar mais valor nisso, né? Na sua família. O Ed colocou, é também sobre estar próximo, amparar, ser percebido como amigo, como alguém que o filho pode contar. Essa live tá ótima. O Ed é sempre o meu parceiro de live aqui, porque ele faz colocações maravilhosas. Se sentir próximo. É isso. E às vezes você pode falar coisas para as pessoas que que tornem essa pessoa próxima, né? Então, às vezes essas pessoas estão muito carentes de amizade, carentes de proximidade. Então, se você disser algo para essas pessoas em que elas sentem esse amparo, realmente, sentem esse acolhimento, sentem que não estão sozinhas no mundo, isso já é de extrema importância. Então, comece a observar o seu estilo de vida. E você que me segue aqui ou se está chegando agora, faça uma agenda integral. Coloque os seus relacionamentos na agenda. Tenha um horário para o seu relacionamento amoroso, só você e ele. Por menor que sejam os seus filhos, por mais difícil que seja a casa em que você vive. Tenha um momento de respiro, de captação dessa relação. Tenha isso, construa isso. Tenha momentos para os seus filhos. Momentos em que vocês vão cozinhar juntos, em que vocês vão pro parque juntos, em que você vai dedicar tempo para as coisas deles, em que você vai ler a agenda, em que você vai arrumar o uniforme, em que você vai arrumar os brinquedinhos, entende? Para você que tem adolescentes em casa, fase dificílima. Eles estão numa fase de negar os pais e entender isso como essa fase. Então, eles fazem coisas que são muito difíceis para os pais, né? Eles querem muitas vezes um olhar filosófico diferente para que então seja feita uma escolha. Eles querem olhar o outro lado. Entendam, sejam empáticos, respirem, por mais difícil que seja, por mais irritante que seja. E eu tô falando em causa própria, eu tenho um adolescente em casa. Como é difícil esse relacionamento. Eles estouram, eles explodem, mas você não tem que se conectar a esse momento, porque é um momento hormonal. Você não tá vivendo mais esse momento hormonal de explosão. Entende? Então, um relacionamento com um adolescente, ele não precisa vir da sua explosão. A explosão é do adolescente que está passando por esse momento. Observe, coloque os seus limites, né? Coloque limites, sempre vai ser uma coisa ótima dentro de um relacionamento. Então, aqui em casa,
Não tem grito. Aqui em casa, você pode explodir, pode ficar irritado, mas aqui em casa a gente não grita. Eu não grito com você, você não grita comigo. Vamos fazer esse acordo? É muito importante esses acordos, né? Para que você mantenha um limite saudável com o relacionamento com um adolescente, por exemplo. Então, vá construindo nos seus valores, mas volto a dizer, e para encerrar essa live com algo muito importante. Se você não tem tempo para você, você vai pecar em todos esses pontos. Se você não tem dormido bem, não tem dado atenção ao seu sono, não tem feito higienização do sono, em algum momento seus relacionamentos vão para o espaço. Você vai olhar para a pessoa ao seu lado e vai falar: meu Deus, com quem eu me casei? Meu Deus, quem é essa pessoa? Eu não quero isso para mim. Eu não quero alguém que grita, eu não quero alguém que tá paralisado, eu não quero alguém que tá sofrendo. Como essa relação se desconectou? Em que momento a energia de vocês pode ser resgatada? Com seus filhos a mesma coisa, com seu adolescente a mesma coisa, com seus amigos a mesma coisa, com seus pais, pai e mãe a mesma coisa. Então é extremamente importante que você dedique tempo para isso, tá bom? Reconectar-se. O meu tempo deu aqui na live e eu vou falar para vocês. Querem aprender mais como se conectar com tudo isso e incorporar isso na nossa vida? Então, estejam comigo na próxima imersão. Nós vamos Família Kaizen. Família Kaizen. Olha o nome do lugar. Por quê? Porque lá é um lugar de valores da família. Começa por isso, né? O Família Kaizen é um lugar onde a gente treina esses valores. Está vivendo esses valores. Não adianta nada a gente estar em locais que não vivam os nossos valores. Lá no Família Kaizen a gente vai praticar meditação, a gente vai praticar esse tempo de conexão, a gente vai se conectar com a nossa alimentação, aprender as bases de Harvard sobre um prato de comida saudável, como confeccionar esse prato de comida saudável, como colocar ele em prática no dia a dia da nossa família. A gente vai entender como os relacionamentos amorosos, na prática, precisam começar com a nossa prática diária. E nós vamos fazer uma caminhada reflexiva, uma caminhada de contemplação que vai acontecer num local de muita ancestralidade, que é a estrada lá na Granja Viana, onde a gente tem grandes templos de espiritualidade. Nós vamos viver tudo isso no dia 2 de março. O evento começa às 2 da tarde e termina às 9 da noite. A gente vai se alimentar de um brunch colorido, regenerativo, um brunch que vai trazer valor para a alimentação que você vai levar no seu dia a dia depois. É isso que a gente precisa aprender, a gente precisa repetir, a gente precisa estar se conectando a isso para então a gente conseguir melhorar os nossos valores individuais. Tá bom? Link na bio, tá? Para você se inscrever. A gente tem um valor que ele é um valor para tudo que a gente vai fazer lá no dia. É um valor mínimo, né? Um valor... a gente vai receber o guia de como montar essa alimentação no nosso dia a dia, como preparar o prato dos nossos filhos em relação a isso. Então vocês vão ver que o investimento que a gente colocou é para todo mundo, de fato, participar, tá? Se você fosse fazer um curso de mindfulness, mais todo esse trabalho de preparo de prato de Harvard e tal, você gastaria muito mais do que tá com a gente nesse momento maravilhoso que vai ser o Reconectar-se, tá bom? 2 de março, eu espero vocês reservem a vaga. E é isso. Pessoal, eu amei estar com vocês. Se vocês tiverem algo em especial, em particular do relacionamento de vocês, que vocês queiram trocar, eu me coloco à disposição e vou colocar uma caixinha de perguntas lá para vocês no Stories responderem também.
Tá bom? Um beijo grande. Se fez sentido para vocês, compartilhem essa live. Eu vou deixar registrada. E se tem alguém aqui que não tá no grupo do Conectados, eu também vou colocar nos meus stories para vocês entrarem. Tá bom? 2 de março a gente vai estar junto. Olhar, pele, conexão. Um beijo!